Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre essa queda da bolsa, do IFIX, tudo caindo no Brasil. Parece que o voo de galinha foi mais curto do que deveria ter sido. E eu vou me apoiar em alguns dados aqui para te explicar o motivo da queda. E a gente vai amadurecer esse vídeo através de 3 pontos. Primeiro, o quanto realmente caiu e se realmente caiu é só papo do mercado. Segundo, por que caiu? Vou tentar fundamentar aqui os motivos da queda. A gente vai olhar alguns parâmetros, vamos ver o quanto caiu, se essa queda toda é justificada com algum parâmetro plausível ou não. E terceiro ponto, eu vou te falar o que eu estou fazendo e como você deveria se comportar nesses momentos em queda de bolsa, em momentos de cenário macroeconômico mais sensíveis, em momento de ano político, Copa. Esse ano vai ser movimentado, né, meu? Então, pegando o Ibov, desde o início do ano, lá em janeiro até hoje, ele acumula uma alta de 8,51% em reais. Só que ele chegou a bater um pico aqui de quase 200 mil pontos e caiu até o dia de hoje 12,31%. Essa queda aconteceu de metade de abril até hoje, ou seja, em 45 dias o Ibovespa devolveu praticamente todo o lucro que ele tinha ofertado aí em 5, 6 meses. Então precisamos entender o motivo dessa queda. E não aconteceu só com o Ibov, porque o Ibovespa junta ali a média das empresas, né? Mas dentro da bolsa de valores, a renda variável não tem só Ibovespa. Você tem outros ativos que são negociados em bolsa também. E olha só o que aconteceu com o IFIX. Desde o início do ano ele subiu 2,15% e do seu pico, que foi quase 4 mil pontos, ele chegou a cair 3,17%. Você consegue perceber que a volatilidade do IFIX ele é bem menor do que do Ibov, né? E aqui a gente vê quedas voluminosas. Você parece que o gráfico é igual, né? Ó, a queda parece ser da mesma intensidade. Aí quando você passa aqui a linha, você vê que aqui caiu 12 e que aqui caiu 3. Por que isso acontece? Porque a volatilidade intrínseca mesmo dos fundos imobiliários é menor, o que faz com que o índice seja menos volátil. Mas o que você tem que olhar aqui é que realmente uma queda de 3%, de 5%, 6% no IFIX, ela é tão chocante, ela é tão alarmante quanto uma queda de 10, 12, 15% no Ibov. Isso significa que realmente está caindo e que realmente você vai conseguir encontrar fundos imobiliários mais baratos. Então a gente, através do Ibovespa e através do IFIX, nos deparamos com provavelmente fundos imobiliários e ações baratas. E aí eu vou me apoiar aqui, primeiramente, no principal dado e no principal fator que, na minha opinião, e assim, escancaradamente está também para todos os analistas, causando essa queda na bolsa. Lembra que eu te mostrei no início do ano, quando começou a bolsa a subir e não parava de subir, todo ativo que você comprasse, você não precisava nem ser inteligente. Comprava qualquer tipo de ativo, estava subindo, se tivesse liquidez o ativo estava subindo. E aí eu te expliquei sobre o fluxo estrangeiro. Eu te falei que 60% da bolsa é composta por investimento estrangeiro. Olha que doideira. A nossa bolsa é pequenininha, né? Nossa bolsa é pequenininha, em comparação com as bolsas estrangeiras aí de maior liquidez. E aí você pega essa bolsa que já é muito pequenininha e coloca 60% do capital investido na bolsa, do estoque, na mão dos gringos. Porque eles têm dinheiro, eles vêm aqui e compram, né? Nós brasileiros vendemos para eles. E aí fica fácil de entender, já que mais da metade da bolsa vem de estoque gringo, que se os gringos estão comprando mais, a bolsa sobe. Se os gringos estão vendendo mais, a bolsa desce. E olha só o que aconteceu aqui desde o início de 2026, ó. Foi bem no início de 2026 mesmo, ó, 5 de janeiro de 2026. Só fluxo positivo, a gente passou aqui basicamente, cara, 2 meses com só fluxo positivo de compra do gringo. O gringo comprava todo dia, de janeiro até finalzinho de fevereiro. Só comprava, só comprava. Só comprava. Olha o que aconteceu aqui com o Ibovespa. Do início de janeiro até finalzinho ali de fevereiro. Olha que doideira. Subiu 18% o Ibov. Porque eles despejam dinheiro aqui. E a gente já falou sobre os motivos do porquê que os gringos fazem isso, né? Por prêmio de risco, talvez tentando diversificar um pouco. E a gente consegue entender que isso aqui gera muito movimento positivo na bolsa, né? Você vê que em momentos em que a bolsa está lateralizando, não é que os gringos deixam de investir, mas um dia eles investem, no outro ele tira. Aí investe, tira, investe. Então o fluxo de capital estrangeiro meio que emplatou, né? Tem gente investindo, tem gente tirando, tem gringo investindo, gringo tirando. E aqui a gente consegue ver que nesse período de tempo realmente o gringo fez a bolsa subir, não tem discussão. A movimentação da bolsa não foi porque os lucros foram melhores. Se você me acompanha, a gente faz análise de relatório das empresas, eu abro o RI da empresa, baixo o relatório que a empresa demonstra os resultados dela, a gente lê tintim por tintim, você aprende a fazer tudo isso aqui de graça. E você percebeu aí que todas essas empresas que a gente analisou, foi mais de 15 empresas, tem muita empresa ainda pra gente analisar, mas nesse primeiro trimestre de 2026 foi marcante a queda de lucro das empresas. Poucas empresas conseguiram manter o mesmo lucro
e pouquíssimas empresas conseguiram subir o lucro. Foi a mesma coisa no quarto tri de 2026. Então a macroeconomia realmente está pressionada no Brasil, por conta das altas taxas de juros já há muito tempo. Eu vou até te mostrar um dado muito interessante, você vai gostar pra caramba. Então você consegue perceber que não é nem porque a galera tava muito otimista com as ações, não. É porque realmente teve muita movimentação gringa e aí isso fez com que a bolsa subisse. E continuou, né, nesse aporte gringo aí até finalzinho aqui, até 15 de abril. Olha que interessante. No dia 15 de abril, o gringo começou a tirar dinheiro. Consegue ver aqui, ó? Deixa eu dar um zoomzão aqui, ó. Vral, ó. Zoomzão. Dia 14 de abril teve aporte gringo. Dia 15 começou a sair. Aí saiu dia 15, dia 16, dia 17. Aqui entrou um pouquinho. Aí saiu de 22. Olha quando foi que o Ibovespa começou a cair. Vou pegar aqui nos 6 meses. Vou pegar aqui do pico. Olha que doideira. O pico era dia 14 de abril. Do dia 14 pro dia 15, caiu o Ibovespa um pouquinho. Depois calma um pouco. Calma um pouco. Calma um pouco. Calma um pouco. Calma. Você entendeu? O fluxo estrangeiro aqui é um grande colaborador para alta e queda da bolsa. Léo, então quer dizer que quando o gringo está começando a vender, eu tenho que vender meus ativos? E quando ele começa a comprar, eu tenho que comprar meus ativos? Sim, se você for um especulador de... Porque você não é isso, né? Eu creio que se você segue esse canal há pelo menos uns 20 dias, você não é um especulador. Você é um cara que tá comprando ações, comprando ativos em geral, para montar sua carteira diversificada, respaldada por estudo técnico, estatístico, para montar uma carteira forte. Você tá montando seu método de alocação, ou então usando o meu método de alocação, que é o Kraken, mas para montar uma aposentadoria forte que você consiga passar esse legado, inclusive, adiante. E aí a gente não fica especulando quando é que o gringo tá saindo da bolsa, ou quando o gringo tá entrando na bolsa, para poder fazer as nossas movimentações. Não, a gente faz inclusive o contrário. Quando o gringo tá saindo, o que a gente faz? Aproveita para comprar, que é a hora que vai estar barato. Quando o gringo tá entrando, o que a gente faz? Para de comprar, ou então compra só ações específicas que estão baratas. Por exemplo, nesse momento aqui de alta da bolsa, tinha ainda ações específicas que estavam baratas. Tinha BB Seguridade aí a 33, passou muito tempo 32, 33. Tinha Petro no início de janeiro, tinha Petro a R$30, cara. Tinha Petro a R$30. Chegou a bater o pico de 50, né? É óbvio que também teve o Strait de Hormuz para impulsionar essa alta da Petro. Enfim, mas você não fica comprando por eventos. Você não compra nenhum tipo de ativo por evento. Ah, eu vou comprar Petro agora porque o Strait de Hormuz foi fechado. Pô, você tá errando. Fundamentalmente, você tá errando. Você pode até acertar e sair com lucro na especulação. Mas o especulador normalmente perde dinheiro. 95% das vezes. Não sou eu que digo isso. É estudo estatístico. E olha que esses 95% é em média móvel. O que significa isso? Que os 5% que ganha, desses 95%, desses 100%, 95% perde. Desses 5% que ganha, não são os mesmos 5% que ganham. Os 5% que ganhava até ano passado, ele pode virar os 95% que perde. E aí, ser substituído por um outro que tá ganhando. Ou seja, na teoria, se a gente alargar o período de tempo muito grande do especulador, ele vai perder dinheiro. Não seja um especulador. Estude para você ser um cara que aporta de verdade. Que o especulador é questão de tempo para ele perder dinheiro. Mesmo que você seja um especulador absurdo. Você nunca vai conseguir prever futuro, meu amigo. Então tivemos essa saída aqui dos gringos. E olha que doideira, né? Quando o gringo tava entrando pra caramba na bolsa, ó, no dia 8 de abril, 2 bilhões, 8 bilhões, 2 bilhões, o institucional e a pessoa física estava saindo. Olha o movimento contrário aqui que você deveria fazer também, né? Quando o gringo tá comprando pra caramba, normalmente os ativos subiram pra caramba. E aí você tem duas escolhas racionais pra fazer. Que inclusive o Baster é muito famoso, né? Eu já assisti muito vídeo do Baster também, o dinossauro aqui do YouTube. Muito bom o Baster, engraçado pra caramba. Que fala que você nunca precisa vender um ativo. Compra e esquece. Se cair, você pode aportar. Se subir, você para de aportar também. Mas você só compra e esquece. Basicamente, resumidamente, é assim. Em momentos de extensa alta, se você sabe calcular valor intrínseco, você pode sim, de maneira racional, fundamentalista, apoiada em estudo e não especulação, fazer taking profit. Inclusive, isso é o que maximiza o retorno de todo bom investidor. Todo bom investidor, ele não só compra e deixa. Esse cara que compra e deixa, ele vai se aposentar. Se ele tá comprando bons ativos, né? O cara que compra e estuda de verdade para poder vender em momentos de alta expressiva, por exemplo, se o seu valuation e seu preço teto em Petro era 42, bateu 50, se você não fez taking profit, você errou. Se a gente for seguir a teoria mesmo. Até porque retornou pros 42, né? Por exemplo, eu não vendi Petro. Eu usei uma técnica de venda de call, coloquei o strike a 52, porque o meu preço teto era 48.
E se eu vendesse a 52, já tinha margem de 10% para vender. Eu iria fazer um take profit se bater 52 de uns 10, 20% da minha posição. E se tivesse batido lá, eu teria feito um baita negócio, porque recuou para 42. Então, como a gente não consegue prever futuro, a gente tem que sempre nos apoiar ao nosso valor intrínseco. Você consegue perceber que nesses momentos pode ser que alguma ação bata seu valor intrínseco e você consiga fazer um take profit. Eu poderia te dar uma aula de take profit aqui, né? Dentro da mentoria, tem um módulo só sobre take profit. Qual que é a melhor hora de vender uma ação? Porque é mais fácil você aprender quando comprar. Mais fácil. Apesar de demorar mais, é mais fácil aprender a comprar. Aí depois que você compra, você fica perdido. Quando é que eu tenho que vender? Será que eu vendo? Será que eu faço take profit? Será que eu vendo um pedacinho? Lucro parcial e tal? Descasco o lucro, que o pessoal fala. Tem um módulo inteiro sobre isso na mentoria. Provavelmente a próxima turma vai abrir depois da Copa, né? Porque na hora da Copa todo mundo vai parar, né? Ninguém vai querer estudar, não. Eu já fiquei emocionado pra caramba. Eu até chorei. Doideira. Eu duvido que você não vai chorar. Assisti uma sériezinha, minissérie de 5 episódios. Nem acabei ainda. Chama Rumo ao Tri. Alguma coisa assim, que conta a história do Pelé na Copa de 1970. Caramba, os caras... Gostei pra caramba. Apesar da atuação, dá pra você ser emocionado. E se você for um cara que gosta do Brasil, viu? Então, no final de junho, se você quiser aprender de verdade como você investir, parar de se preocupar com esses negócios, se inscreve lá. Eu tenho certeza que eu vou te honrar com mais de 600 aulas, live toda semana. Não tem ninguém que tem coragem de fazer o que eu faço. Por isso que a MGD é a melhor que tem. Não tem nem como discutir sobre isso. Eu te desafio, inclusive, a achar alguma mentoria melhor do que a MGD. E os alunos da MGD aí, por favor, se você já é aluno, deixa nos comentários aí se você gostou da mentoria, se realmente faz sentido uma pessoa entrar dentro da mentoria. E seja sincero, se não valeu a pena, fala. Não vale a pena. Os grupos de perguntas não vale a pena, as lives toda hora não vale a pena, o número de aulas não vale a pena, as aulas só enrolação. Deixa aí nos comentários. Então, esse é o primeiro ponto da queda. Isso não necessariamente quer dizer que a bolsa tá mal, que as ações estão mal, é só um fluxo estrangeiro. Mudou o lucro do Itaú? Não. Mudou o lucro da BB Seguridade? Não. Mudou o lucro da Porto Seguro? Não. Mudou o lucro das empresas de saneamento? O fluxo estrangeiro mudou? Não. Então, o estrangeiro tá procurando liquidez. Agora a gente tem que entender e tentar buscar, porque nem sempre isso vai ficar claro, tá? Nem sempre isso vai ficar claro. Às vezes vai ser um mistério mesmo, sem motivo aparente, que a gente não consegue identificar. E aí, nesses momentos que a gente não consegue identificar o motivo aparente, a gente vai pelas informações públicas que a gente tem. Porque a gente não tem informação privilegiada, vamos fazer o quê? Vamos pelas informações públicas. Então, quando a gente vê um fluxo estrangeiro gigantesco assim pra baixo, a gente tem que tentar entender, pô, por que será que os caras estão tirando? Por que será que tem alguma coisa acontecendo com o Brasil? E óbvio que a gente tá num momento sensível, talvez eu diria, porque isso não vai mudar muito meu jeito de aportar não, sendo bem sincero, não muda o jeito do Otávio, que é o cara que gerencia o fundo da Guepardo, que tá fazendo rentabilidades absurdas, já tem 17, 20 anos. Não muda o jeito que a gente investe. Independente se vai ser Lula, se vai ser Flávio, se vai ser Renan, qualquer um. Não vai mudar o jeito da gente investir, porque a gente vai investir em fundamento. Mas é óbvio, e não tem como a gente ignorar, não tem como a gente ser hipócrita de dizer que o gringo não fica com medo do risco político, do risco fiscal no Brasil. Não tem como, né? Então isso pode sim afastar alguns gringos que já colheram seu lucro. Imagina esses gringos aqui entraram com o Ibov a 160 e saíram aqui, ó, estão saindo aqui com o Ibov tava 200, 198, o BOV é 11, percebe? Então, realmente faz sentido a galera tirar 20% de lucro aí. Se o cara ainda veio através do dólar, ele pegou o dólar lá a 6 reais, converteu a real agora, né? E o dólar agora tá 5 reais. Não dá pra ele voltar com mais dólares ainda. Então, o rendimento em dólar cresceu pra caramba dos gringos. Pode ser que seja isso. Tá retirando lucro mesmo. A movimentação da especulação gringa pode ser isso. Tá? Esse é um dos motivos. Não dá pra gente saber se é isso. Outro ponto. O governo dos Estados Unidos propõe uma nova tarifa de 25% sobre alguns produtos brasileiros que pode entrar em vigor a partir do dia 15 de julho. Então pode ser que a galera está se antecipando a isso aí também. Trumpzinho fala que a gente é desonesto demais. Algumas práticas políticas, isso aqui eu concordo, que algumas são irracionais mesmo. Isso aí tem como discordar não. E algumas práticas brasileiras são irrazoáveis e oneram e restringem o comércio norte-americano. Ele fica puto da vida por causa do Pix, né? O Pix é uma criação brasileira e realmente as instituições financeiras americanas ganhariam muito dinheiro aqui se o Pix não existisse. E aqui o Pix existe e só usa o Pix. E como é gratuito, fica muito difícil da galera. Quem que vai usar algum serviço financeiro dos Estados Unidos, ao invés de usar o Pix? Você vai usar o Pix, né? Eu tô usando o Pix, eu uso o Pix todo dia. Acabei de fazer um Pix aqui agora. Então ele fica meio puto aí com o Pix. Já foram várias vezes que ele deu algumas indiretas sobre o Pix, né? Que não deveria existir e tal. Enfim, e aí fica com essa tarifa punitiva aí. Vamos ver o que vai dar essa tarifa punitiva.
positiva. Mas fato é que vai tirar alguns itens, carne bovina, tudo que ele precisa tira, né? Carne bovina, café, terras raras e outras peças de aeronaves estão excluídas da nova tarifa. Vamos ver que a gente tem que acompanhar. Algumas empresas podem ser sim prejudicadas por isso. E aí eu quero trazer para vocês aqui esse documento que eu achei muito bom, tá? Faz muito sentido você acompanhar algumas instituições financeiras de análise para você ter ideias, tá? Porque se você for buscar as informações soltas, às vezes você vai demorar mais tempo. Então isso aqui é uma dica para você agora, tá? Uma dica para você. E a gente já tá chegando na segunda parte do vídeo. A primeira parte foi se caiu mesmo, tá? A gente chegou à conclusão de que caiu mesmo. O principal motivo a gente discutiu. Talvez essa nova tarifa do Trump aí também pode ter auxiliado, a galera tá se antecipando para sair. Então, caiu mesmo. A gente olha o PL da bolsa aqui, inclusive. A gente vê que tivemos uma quedinha, chegou a bater ali 13,56 e retornou à média, né? Tá 11,16. Se a gente tira aqui o Petrivale, a média sobe um pouquinho, né? E aí o PL tá aqui na casa dos 12,99. Por que tirar Petrivale, né? Você vê que até o próprio site aqui, ele tem aqui todos, exceto o Petrivale. A Petro corresponde 12% do Ibov e a Vale, basicamente 11, 12% também. Então você percebe que só Petro e Vale, que são as duas maiores empresas da bolsa praticamente brasileira, elas são muito voláteis, que são commodities. Então tem variação do câmbio do dólar, que eles ganham através de exportação. Tem a variação do commodity, que eles estão expostos, né? Então a níquel, cobre, ferro, a Petro em petróleo, tá tendo muita oscilação mesmo, né? Muita volatilidade nesses ativos aí. E se 25% do Ibov é correspondente a essas duas empresas, é óbvio que eu quero ver o Ibov também fora dessas duas empresas, que é o restante todo do Ibov, né? Sendo que, pô, a movimentação se 25% do Ibov é Petro e Vale, se Petro e Vale cai 10% no dia, o Ibov cai 2,5% no dia, só de Petro e Vale. Todas as outras ações ficam no 0 a 0. Petro e Vale cai 10% no dia, cai 2,5% o Ibov, é uma baita queda num dia, entende? Então é interessante que você veja aqui que tanto, exceto Petro e Vale, ou seja, todas as empresas estão caindo, e quando a gente coloca tudo que inclui Petro e Vale, também está caindo, né? E principalmente a movimentação da Petro fez aqui o PL voltar muito próximo da média. Então sim, a queda é real, aconteceu. Podemos aproveitar? Sim, talvez seja inclusive a última chance que você tem, que a gente fica falando isso o tempo todo, né? Porque realmente em algum momento vai ser a última chance. Eu vou te mostrar aqui alguns dados agora, desse relatório da XP, que inclusive era a dica que eu estava te dando, né? Que você use esses analistas que consolidam os dados para poder você ler os dados consolidados. Não é para você pegar a opinião do analista, não. Você tem que montar a sua própria opinião. Por isso que você tem que ver vários analistas, assistir vários vídeos no YouTube. Não fique só no canal aqui. Assista os outros canais que falam sobre isso também. É óbvio que aqui eu vou fazer o melhor trabalho para ser o melhor canal para você acompanhar. E sempre vai ser com veracidade, sempre vai ser com muito estudo anteriormente, sempre vai ser vídeo completo, então não vai ser vídeo de 10 minutos, que eu poderia só vir aqui te debruçar gráfico aí e falar, ó, é assim, aí pronto. Eu tô te explicando o motivo de cada um, como que você chega lá, né? Então aqui esse raio XP Brasil, você pode digitar no Google aí, quando você quiser acessar, normalmente eles soltam esses relatórios aí pelo menos umas 2, 3 vezes no mês. E aí você consegue ver qual a opinião da XP em relação ao Brasil. E tem alguns dados aqui que são interessantes, tá? Nem todos aqui você vai aproveitar tudo, mas alguns dados são interessantes. Primeiro dado, eu não sei se você já estudou sobre criptomoeda, eu falo muito pouco sobre cripto aqui, apesar de eu falar muito dentro da mentoria, aqui eu falo muito pouco, porque eu acho que o público do canal não gosta tanto assim de cripto. Mas perceba, dentro do mundo cripto a gente tem um gráfico que é muito famoso, que é o Fear and Greed Index, que é basicamente um gráfico de medo e ganância, né? E a gente consegue ver através desse gráfico de medo e ganância os momentos em que faz mais sentido comprar, que é quando a galera tá com medo. Quando a galera tá com medo. Dentro do mundo cripto, não tem tanta fundamentação quanto dentro do Ibov. Então, se a gente tivesse um gráfico deste aqui pro Ibov, a gente ficaria ainda mais seguro para comprar nos momentos de medo, porque a gente consegue ler a fundamentação. Então, tá com medo, mas tem que manter um fundamento, tudo certo. Dentro do Bitcoin, não existe um fluxo de caixa, nada que você consiga fazer valuation. Então, Bitcoin, e eu já vi grandes especialistas de criptomoedas trocando a sua opinião sobre isso, né? De criptomoeda você tem que investir sim, faz muito sentido, é um investimento convexo, inclusive dentro do Kraken, o segundo K é cripto, a gente usa 5% da carteira para isso, só que criptomoeda não é um negócio você ficar buy hold eterno, calma, é uma parte dessa criptomoeda você tem que fazer movimentações e jogar os outros mercados. Então quando você tem muito lucro em criptomoeda, afinal é um investimento convexo, a gente investe justamente com essa intenção, você vai ficar fazendo trocas para poder vender e colocar nos outros ativos. E ao contrário de que muita gente esperava, até o Bitcoin tá caindo, né? Então ao contrário do que muitos esperavam aí, nesse momento de medo, fraqueza do dólar, tarará, o Bitcoin iria explodir, mas não, né? Nesse último ano aí tá amargando, agora desde o início de janeiro até agora tá amargando uma queda de 29%. Se a gente pega do topo dele ali, que ele chegou a bater 660, né? Depois de 500 e poucos dias do halving, já tá caindo 50%, hein? Caindo 50%. Então perceba que o gráfico de medo e ganância lá do Bitcoin tá indicando compra, né? Olhando só para esse gráfico, não use só esse gráfico, tá?
pelo amor de Deus, não use só esse gráfico. Para você ter ideia, eu mostro 12 gráficos que você tem que analisar, 12 maneiras de você olhar se o Bitcoin está barato ou não. Então não use só esse gráfico, tá? Esse foi só um exemplo. Talvez eu até grave um vídeo sobre Bitcoin se vocês quiserem. Deixe nos comentários aí se vocês quiserem. Mas aqui, toda essa introdução foi para te mostrar que a XP, ela criou um índice para medir o medo do mercado. Já existe, inclusive, alguns indicadores de medo. E aqui a gente consegue ver esse indicador chamado sentimento XP. E a gente tá aqui, ó, quase não dá para ver, né? Mas o ponteirinho tá aqui, ó, marcando extremamente pessimista. Extremamente, verdade, tá lá no talo aqui, extremamente pessimista. E aí eu quero te mostrar aqui o que aconteceu nos momentos em que esse índice de sentimento estava muito negativo, que inclusive é o momento atual, né? O zero aqui seria o neutro, abaixo de zero é quando está negativo, tá lá na parte vermelhinha. Hoje a gente tá muito negativo, muito negativo. Olha só o que aconteceu em novembro de 2023, quando esse índice bateu aqui. A parte negativa é o que aconteceu com o Ibov, que é o pretinho aqui, tá? Você consegue ver aqui que o Ibov disparou, né? Subiu de 120 mil pontos para 140 mil pontos. 20 mil pontos, subiu mais de 15%. Quando bateu aqui um certo ponto negativo nesse índice de sentimento. Aí, todo mundo comprando, todo mundo então parou de ficar com medo, começou a ficar ganancioso, que a galera gosta de comprar por conta daquele problema psicológico que a gente tem, né, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Pô, todo mundo fica ganancioso pra caramba. Agora que Sabesp subiu pra caramba, agora eu quero comprar. Antes eu não queria não sabia analisar, né? Aí eu pensava que tava caro, não queria. Petra, 30 reais, eu não queria comprar não, mas agora que tá 42, os caras te indicam como você compra, né? Você compra, você é sem vergonha, você não estuda. Desculpa ter que falar isso, mas é verdade. Daí todo mundo tava ganancioso, bolsa parou de subir, você viu que aqui a bolsa nem caiu, né? Ela só lateralizou. E aí depois, em junho de 2024, ela deu uma caidinha. Mas ela nem chegou lá nos 120 mil pontos, abaixo dos 120 mil pontos de novo. E o pessoal também começou a ficar de novo tristonho. Começou a ficar pessimista. Quando ficou pessimista, bolsa subiu pra caramba. Depois, o sentimento de novo voltou a ficar pessimista e olha, a bolsa caiu de novo. A bolsa subiu, o sentimento subiu. Aí perceba o que tá acontecendo agora, ó. De fevereiro de 2025 até março de 2026 aqui, né? Quase abril de 2026, a bolsa subiu muito a bolsa brasileira. E o índice estava lá muito ganancioso, né? Teve uma queda, a bolsa caiu, voltou a dar aquele voozinho de galinha, subiu um pouquinho o Ibov. Foi aquele momento que ela quase bateu ali os 200 mil pontos, que foi em abril, né? Quando bateu aqui, todo mundo ganancioso. E agora, correção absurda e olha só o sentimento de medo aqui, a galera. Então, é óbvio que passado não confirma futuro. E principalmente gráficos, tá? Porque gráficos nada mais é do que linha de comportamento. Quando você olha um gráfico isso aqui, é a gente traçando um ponto, igual tarefinha de criança, marca um ponto aqui, liga esse ponto. Então, a gente faz isso diariamente com o comportamento da galera. E aí você tá lendo aqui dentro desse gráfico, não é nada relacionado ao Ibovespa, não. Não é nada relacionado ao índice de sentimento. É o comportamento da galera. Leia gráficos dessa forma. Comportamento da galera, comportamento do mercado. E aí você conseguiu ver aqui que a gente realmente tá num momento bem pessimista da bolsa, e a bolsa realmente caiu. O que será que pode acontecer posteriormente? E historicamente, considerando o comportamento do mercado, que o mercado ele é soberano e às vezes ele pode contrariar os próximos comportamentos, senão o day trade só ganhava dinheiro, na verdade. O day trade sabe analisar tecnicamente as empresas. Por que day trade perde dinheiro então? Se o comportamento é sempre repetido? Não é sempre repetido. Frisando aqui de novo pra vocês, né? Eu falo assim, mal day trade, né? Que eu já fui day trade também. Passei uns 2, 3 anos fazendo day trade, estudei pra caramba, comprei os livros assim, ó, de análise técnica. E até sair ganhando dinheiro no day trade. No final, eu ganhei dinheiro no day trade. Só que eu te digo, cara, toma muito cuidado, porque é feito pra dar errado. Os day traders vão ficar bravos comigo. Nada de errado você fazer análise técnica também não, tá? Mas você tem que entender o que é análise técnica. Possivelmente a gente terá nova alta do Ibov quando a gente tiver algum catalisador. O catalisador de janeiro foi o quê? Gringo entrando dentro da bolsa. O próximo catalisador pode ser o quê? Não sei, vitória talvez de um outro presidente, talvez diminuição lá, o Galípolo consegue barrar realmente a inflação, ou então a gente até muda o nosso tripé, já pensou? A gente muda o nosso tripé econômico e agora não tem mais essa meta de inflação de 3 a 4,5%, e aí a gente consegue baixar o juro mais rápido ainda? Seria um catalisador absurdo. Mas mesmo que não mude o tripé, se o Galípolo sinalizar a queda, o Banco Central falar, ó, o boletim Focus lá começar a taxa futura de juros lá para 2027 é 12, vai baixar para 10, o DI futuro cair, vai ser um bom catalisador também. As empresas estão sufocadas, né? Então,
mínimo catalisador que a gente tiver, a mínima notícia positiva, a galera já vai começar a antecipar lucro. E a galera já vai falar, se eu continuar aqui na renda fixa, eu não vou continuar ganhando esses 15, esses 14, esses 13% pro resto da minha vida. Esse título tem vencimento. As ações é um título que não existe vencimento, então eu posso ir para lá, que eu vou angariar, posso ganhar até menos agora, mas daqui 2, 3, 4 anos eu vou ganhar muito mais do que na renda fixa. Se isso acontecer, então eu vou antecipar o lucro. Basicamente é isso que acontece, né? Você tem que tomar cuidado com esperar demais na renda fixa, quando voltar você volta e compra as empresas mais caras, né? O problema é que a galera fica na renda fixa aqui, aí a bolsa sobe, ela tira da renda fixa e compra aqui, aí ela perde dinheiro, fala, a bolsa é uma merda, volta pra renda fixa, perdeu dinheiro. Aí a bolsa sobe de novo, vende a renda fixa, compra a bolsa. Isso como você destrói patrimônio, né? E eu vejo muita gente fazendo isso. E aí outro gráfico que eu quero te mostrar aqui desse estudo que a XP fez, é isso aqui, ó, os múltiplos de valuation do Brasil. Então, preço-lucro projetado do Ibovespa, a gente consegue ver aqui desde 2011, né? Olha só, a média é esse tracejado do meio. Quando passa da média, ou seja, os 12, 13 vezes ali de preço-lucro, é porque o Ibovespa tá caro. Quando está abaixo de 10, 11 vezes aqui, que é a média, que a gente até viu no outro gráfico, né? 11 vezes aqui é a média do Ibovespa de PL. A gente ficaria com o Ibovespa barato. Perceba, grande parte do momento, o Ibov fica, neste gráfico aqui de 2011 a 2025, o Ibov fica entre 11 e 15, né? Raras vezes ele passa de 15, e aí tem correção rápida. Então aqui passou de 15, a galera viu que tava caro, vendeu, voltou aqui pro 10. Aí aqui passou de novo, corrigiu, passou de novo, corrigiu, passou de novo, corrigiu. Aí perceba, raros os momentos ficamos abaixo de 10. Raros os momentos ficamos abaixo de 10, porque uma bolsa realmente, com boas empresas, o PL de 10 é barato, galera. De 3 a 10 é o PL ideal pro Brasil, né? A gente consegue encontrar muitas empresas com um risco maior, mais próximo de 3. Mas um PL de 10 para empresa boa é barato. Ninguém faz valuation de empresa assim de qualidade mesmo, com fundamento, e aceita vender a empresa. Se eu, por exemplo, o dono do Itaú fosse vender o Itaú para outra empresa, nenhuma casa de análise que vai ajudar a fazer isso, né? Nenhum banco de investimento que vai ajudar a fazer isso, vai avaliar o Itaú projetado a 10 vezes. Ninguém. E a gente tem essa capacidade de comprar isso no mercado, porque o mercado é ineficiente aqui no Brasil, né? A gente é mal precificado no Brasil, por conta dos riscos que a gente tem aqui, o político, fiscal, tarará. Mas você consegue perceber que raras vezes a gente está abaixo de 10. A gente estava lá em 2011, se recuperando ainda da crise de 2008, né? E aí aqui, olha só, por isso que eu falo, quem começou a investir a partir de 2021, meu amigo, que inclusive eu me incluo nisso, cadê minha caneta aqui, ó? Eu me incluo nisso, eu comecei a investir de verdade em 2021 aqui, ó. 2021, 2022 foi o meu momento onde eu estava com mais dinheiro que eu já tinha formado, estava trabalhando como médico, então eu já estava aportando. Eu comecei a comprar nesse momento aqui, ó. Eu inclusive amarguei queda e fiquei lateralizando dentro da minha carteira em 2021, 2022. Meu rendimento em 2021, 2022, uma merda, ruim demais. Leozinho errou, tava no momento ruim para entrar, mas queria gravar vídeo no YouTube aportando, né? Então fiz algumas cagadas que eu não faria se eu não tivesse que gravar vídeo às vezes. E aí, perceba, de 2023 foi quando a gente começou o quadro do canal rumo ao 100k, que você pode até conferir aí. Pô, já temos 3, 4 anos investindo aqui, 2023, 2024, 2025 e agora início de 2026, né? Quase 4 anos. Pô, esse tempo todo aqui, a bolsa ainda não se recuperou, cara. Você consegue perceber que quem começou a investir em 2021 aqui, até hoje tá falando, bolsa é uma merda, Klabin nunca vai valorizar, não presta, investir no Brasil é ruim demais, é só investir em SP500. Já percebeu isso? Apesar de que aqui a gente tá olhando o Ibov, né? Eu tô olhando o Ibov aqui, tô olhando a média. Se você é esperto, você não investiu na média. Dá pra você ter ganhado mais dinheiro do que investindo só na média. Eu vou escolher as melhores da média, enfim, mas isso é papo por outro vídeo. Você consegue perceber que realmente a gente ainda não passou por esses momentos aqui, ó? Olha essa época aqui, de 2013 a 2020. Nesse momento a bolsa tava mais cara, a gente passou 10 anos praticamente com a bolsa um pouco mais cara. E agora a gente já tá 5, 6 anos com a bolsa mais barata. A gente não teve ainda valorização. Desde a pandemia, desde depois de 2020 ali, que foi o último pico da bolsa, a gente não teve mais a bolsa super valorizada. Então tá tudo descontado, os lucros das empresas continuam subindo. Se você pega aqui, ó, pega o lucro do Itaú aqui, pega o lucro de várias empresas e compara o LPA dessas empresas de 2021, 2022, 2023, 2024, pô, os lucros estão subindo, mas a bolsa ainda não reagiu. A gente tá precisando diminuir nosso risco fiscal, aparentemente, né? Nosso risco político, nosso risco jurídico, que tá alto pra caramba também agora. Mas você vê aí que realmente a gente tá com muito risco embutido para que a galera não consiga olhar para a bolsa e falar, pô, tá barato demais. Basicamente foi o que aconteceu aqui em 2006, a gente chegou a bater a médiazinha lá e depois voltou de novo. Foi os gringos comprando aqui e vendendo, né? Então você percebe que até os gringos querem comprar quando tá mais ou menos nessa região aqui, né? Talvez faça sentido você voltar a comprar. Então aqui a gente pega, ó, o PL do Ibovespa
Ex-Vale Petrobras, a mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa, ó. A gente tá desde 2021 sofrendo aí com PL. Se quem comprou, tá esperando a valorização. Por isso que eu te digo. E aí a gente já começa a entrar no terceiro ponto do vídeo. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e o que você deveria fazer nesses momentos. A gente tem mais risco atribuído. Isso é claro, óbvio. Quem olha para esse gráfico aqui e não vê que o Brasil tem um risco maior, que a gente precisa exigir um prêmio de risco maior, ou pelo menos investir em empresas menos arriscadas, é porque ainda não estudou direito de macroeconomia. E se você não sabe isso, tudo bem. Eu tô aqui para fazer essa tarefa de casa e te ensinar. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, dar o like no vídeo aí, pra minha carinha, quando você entrar no YouTube de noite, quando você chegar cansado do seu trabalho, aí você abre o YouTube, ao invés de você ir ver alguma coisa de piadinha, alguma coisa, aí você vai aparecer minha carinha lá. Eu prometo tentar fazer thumbs interessantes pra você se interessar, aí você vai clicar e vai aprender alguma coisa nova. Prometo fazer isso. Você só precisa se inscrever, dar chance pro canal te ensinar. Se em 30 dias não te ensinar nada novo, aí você se desinscreve, dá o dislike em todos os vídeos, entra em todos os 300 vídeos, dá dislike e fala, esse canal é uma merda. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai me ajudar a te ensinar as coisas, que eu vou pedindo didática pra ele todos os dias. Então, frente a risco, o que a gente tem que fazer? Pensa só um pouquinho, fecha o olho e pensa de verdade. Eu vou te dar a resposta, mas eu queria que você chegasse nela sem eu. A gente precisa diluir risco da carteira. Tem várias formas de a gente diluir risco da carteira. Primeiro ponto, diversificando. Mas não é diversificar igual um louco, senão é pulverizar. Tem que tomar cuidado com isso. O nosso mestre Rei Dalio aí, na verdade mestre mesmo só Jesus Cristo, né? Mas o nosso querido Rei Dalio, Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel, esses caras ensinam, assim, de maneira mas muito inteligente a diversificação eficiente. Com correlação negativa e tal, curva de eficiência, banda de desbalanceamento. Te ensino isso também se acompanhar o canal. A gente precisa diversificar. Segundo ponto, a gente precisa reduzir o tempo para fluxo de caixa de recebimentos. Como assim, Léo? Não entendi nada. Imagina que você está investindo numa empresa que ela não paga dividendos, que ela tem um potencial de crescimento muito grande. Só que o primeiro fluxo de capital que você vai receber dela, ou seja, pagamento de dividendos, ou que você está esperando o retorno sobre a cotação para você vender, é daqui 3, 4, 5 anos. Frente a um país de muito risco, você concorda que você tem que ou exigir um prêmio de risco muito alto, que você está colocando seu dinheiro em risco, ou encurtar esse fluxo de pagamento. Pô, eu vou investir R$100, mas se eu recebo R$10 no mês que vem, eu já reduzi 10% do meu risco, porque o dinheiro que eu coloquei era R$100, eu recebi 10, então agora o dinheiro em risco é 90. Os dividendos, ele é um grande diluidor de risco. Diluidor de risco. Por quê? Porque o dinheiro investido retorna ao acionista, e aí você pode queimar com carne, café ou reinvestir. E aí você coloca em outro ativo, diversifica, aproveita das oportunidades. Então, o fluxo de caixa da sua carteira é muito importante para diluir risco. Não adianta você pode estudar isso, pode jogar isso em Python, pode fazer todos os estudos. O risco de uma carteira que paga muito dividendo é muito menor de uma carteira que é totalmente de crescimento. Inclusive, essa carteira de crescimento tem que ter mais rentabilidade. Porque se a gente abre mão de risco, lembra do treino de investimentos? Rentabilidade é proporcional ao risco. Nós, como bons investidores, a gente quer diminuir o máximo o risco e aumentar o máximo a rentabilidade. Mas é inegável que se a gente diminui muito o risco, a gente vai diminuir um pouco a rentabilidade. E aí, cabe a você decidir, eu já fiz a minha decisão, já vou te falar o que é, mas cabe a você decidir, nesses momentos de risco, investir em empresas que pagam muito dividendos de maneira mais frequente e ter uma rentabilidade menor, de 12, 15, às vezes você ganha até 20%, dependendo se você está investindo na empresa descontada mesmo. 10% de yield, 5% de valorização, 15% no ano. 15% por ano já é o suficiente para você ser um baita multiplicador. Se ganhar 30 é melhor, é óbvio, mas 15% diluindo o risco, perfeito. Ou eu não quero diluir meu risco, eu quero aportar só em small cap. Eu quero aportar só em aquelas empresas que são arriscadas mesmo, que não pagam dividendo e tal, porque eu visualizo um lucro muito grande. E aí você pode sim ganhar 30%. Ao invés de 15% aqui, diluindo o risco, você pode ganhar aqui com muito mais risco 30%. E deveria, né? Se tá tendo mais risco, deveria ganhar mais 30%. É difícil aqui no Brasil, porque se você faz um Google bem rápido aí, ó, abre o Google, ou o GPTeco aí, qualquer um, ou a Cláudia, e pergunta pra eles, quais são as top 10 empresas que mais entregaram rendimento nos últimos 20 anos no Brasil? Você vai achar uma informação muito curiosa. Das 10, umas 8 vai ser boas pagadoras de dividendos. Ou seja, o que eu estou fazendo? Vou focar muito nos meus aportes em fluxo de caixa. Vou aumentar o fluxo de caixa da minha carteira. Seja aportando em ações, seja aportando em fundos imobiliários, seja aportando naquilo que me traz fluxo de caixa o mais frequente possível. E o maior possível, né? Eu quero olhar também sobre yield, óbvio, não vou olhar só dividend yield. Não vou comprar empresa que paga mais dividend yield, não. Olhando a qualidade da empresa também. Então a gente vai fazer uma análise quantitativa, análise qualitativa. Você vai me acompanhar aqui, você vai ver todas as empresas que eu vou aportar, todos os fundos imobiliários que eu vou aportar. Inclusive, quero aproveitar um pouquinho dessa queda dos fundos imobiliários
imobiliários aí para aumentar um pouquinho minha posição em fundo imobiliário, que hoje eu tô com 1,8 milhões em ações e 900 só em fundos imobiliários, né, que eu gosto de manter muito próximo a ação com o fundo imobiliário, aumenta o fluxo de caixa, isso gera mais renda mensal para mim. Eu não preciso dessa renda mensal. Então eu não preciso investir em fundo imobiliário. Não. Essa renda mensal dilui meu risco e eu consigo usar a própria renda mensal para aportar. E aí eu consigo o tempo todo aproveitar de oportunidades. Enquanto eu teria só 5 mil para aproveitar na oportunidade, com a minha renda mensal em fundo imobiliário, eu tenho 20 para aproveitar de oportunidade. E esses 15 mil faz a diferença. Você deixou de ganhar 15% na ação para ganhar 10% no fundo imobiliário. Mas a renda que o fundo imobiliário me entregou, eu aportei num ativo de oportunidade que eu não teria condições de aportar sem essa renda, e ele valorizou 20%. Então os meus 10% em fundo imobiliário, na verdade, não é 10% em fundo imobiliário. Esses 10% em fundo imobiliário é 17% somando o que a renda dele foi capaz de me entregar, entende? Mas basicamente é isso que eu pretendo fazer a partir de agora. Já era algo que eu estava fazendo já há um ano atrás. Você vai ver aí que os meus aportes são muito mais em empresas focadas em dividendos. Também fiz aportes de empresas de crescimento durante esse período, mas o patrimônio foi muito menor investido nessas empresas de crescimento. Então tome cuidado com as empresas que você está esperando demais para receber fluxo de caixa dela. Um exemplo atual é Banco do Brasil. Tome cuidado. Talvez faça mais sentido você investir numa empresa que paga mais dividendos nesse momento. Hoje, a não ser que você acredite que faça sentido pra caramba investir em Banco do Brasil. Inclusive, eu vou trazer um estudo muito legal sobre a situação que aconteceu em Bradesco e a situação que aconteceu em Banco do Brasil agora. Quanto tempo o Bradesco demorou pra se recuperar? Se valeu a pena a TIR investir em Bradescão quando ele tava mal das pernas, igual o Banco do Brasil tá hoje, pra gente ver se compensa investir em Banco do Brasil hoje. A gente vai fazer um paralelo, vai ser legal demais. Vocês querem esse vídeo? Às vezes eu demoro 10 horas pra fazer um estudo desse, aí eu solto o vídeo e vocês não querem. Se quiserem, deixa aí nos comentários, tá? Mas basicamente é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. A bolsa realmente caiu, realmente tá barata, talvez seja a próxima oportunidade que você tava esperando aí para poder comprar, talvez seja agora, então, né, tá barato mesmo, faça seus valuations, use a Ward, olha só, eu entro aqui na Ward agora, venho aqui na parte de valuation, e olha só essas margens aqui, as empresas praticamente todas caíram, né, temos margem de 20% em várias empresas, isso são só das empresas que eu calculei só 17 empresas aqui, é muito já, né, 17 empresas já é muito, mas você pode vir aqui calcular o valuation do jeito que você quiser, ver qual que é a margem, quem não conhece a Ward ainda, tem vários vídeos sobre a Ward aí também, a melhor plataforma de investimento para análise de ativos, de verdade, para análise de verdade, né? Tem as informações básicas também aqui, que todos os sites têm, tá? Mas aqui é para você analisar de verdade o ativo. Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo que será excepcional.